a gente citou Pistons, né? E vamos falar, porque tá uma... E o Spurs Meu também. Deus. Vamos falar sobre os dois. Uma campanha maravilhosa do Detroit Pistons, uma campanha estupenda do Detroit Pistons, que jogou 23 jogos e perdeu só 21. Então tá 2-21 na nossa querida contagem. É uma vergonha ou é normal? Mas assim, nas últimas temporadas, nessa altura, não tava 2-21, né? Tava tipo 5-15, 10-10, 10-12. Mas tá 2-11, tá 2-21 é brincadeira, né? E o Spurs também não fica muito atrás, não. Tá 3-19. O que tá acontecendo com essa dupla, senhores? Deixa eu trazer uns dados aqui antes, Anderson, e falar para o Biel que a gente vai responder essa depois do assunto aí. Isso. Fica aí, Biel, não sai daí não, que a gente vai responder a decepção e a surpresa depois desse nosso último assunto aqui do podcast de hoje. Eu vou trazer aqui algumas informações, tá? O Spurs não vence desde o dia 2 de novembro, quando venceu o Phoenix Suns, né? E das 3 vitórias que eles têm, 2 foram contra o Phoenix Suns, em 2 jogos seguidos. Meu Deus. Tá? E eles começaram a temporada, né? Depois de 5 jogos ali, eles tinham 3 vitórias e 2 derrotas. Então, assim, parece que esse time nunca esteve à frente, né? Nunca esteve com mais vitórias que derrotas, mas não, embora seja só uma vitória a mais. Mas é isso. E depois de lá para cá, foram 17 derrotas seguidas para o San Antonio Spurs. O Detroit Pistons não vence desde o dia 28 de outubro. Então tem mais tempo aí, mais de meses, né? Já para quase completar 2 meses aí sem vencer. Ele venceu o Chicago Bulls no dia 28 de outubro e começou a temporada com 2 vitórias e 1 derrota. Então também teve um momento aí, mesmo que seja na primeira semana da temporada, em que o recorde estava positivo, né? E depois dessas 2 vitórias e 1 derrota, foram impressionantes 20 derrotas seguidas, cara. Eu não sei o que é assistir a um time que tem 20 derrotas seguidas. Deve ser absurdo, assim, para aquele fã que é super fanático, mas, enfim, é tristeza atrás de tristeza, trazendo aí um panorama de quanto tempo eles não vencem para a gente começar esse assunto. E a sequência do Pistons é muito boa para se recuperar. 2 vezes o 76ers e o Bucks. Então, boa sorte para nossa turminha de Detroit. O Spurs tinha uma expectativa, né? No início, o Spurs tem Lakers hoje e Lakers sexta. Também não está muito fácil de sair, não, mas o Lakers gosta de dar aquela entregada, né? Então, vamos ver. Miguel, lembrando que o Wizards também está 3-19, mesma campanha do Spurs. Sim, mas ele não tem o mesmo sequência de derrotas, né? São 5 derrotas seguidas. Sim, só são números frios. E aí, Renan, tá gostando? Hoje você pararia um encontro? Hoje você deixaria de ir a algum lugar especial para assistir um possante encontro entre Spurs e Pistons? Meu amigo. Ao vivo. Meu amigo, difícil, hein? Difícil. Primeiro é difícil achar onde vai passar se não for no NBA PES, no League Pass. Na ESPN hoje, pô, Lakers e Spurs, 10 da noite. Não, ele tá falando de um Detroit e Spurs, seria difícil aí achar. Nem a TV local de Detroit ou de San Antonio vai transmitir. Cara, é até difícil de falar porque são times que, quando eles começam degringolar assim, a gente acaba nem acompanhando muito, né? A gente deixa mais para lá, a gente costuma falar mais dos times que são os contenders, que daí vão mal e a gente traz aqui, mas são sequências muito expressivas para a gente deixar de lado, né? Agora, o que eu posso falar, cara, assim, aquele carnaval que foi feito em cima do Embaiama, né? E a gente sempre fala, calma, deixa o cara vir para a NBA, ter a primeira temporada dele. É diferente jogar NBA do que jogar outras ligas, do que jogar college. Alguns se adaptam mais rápido, outros nem tanto. Então a gente precisa ter muita calma com as previsões dos rookies, né? Tem uns caras que chegam muito completos já, é diferente. Mas tem uns que, como o Embaiama, a gente sabia que ele teria um pouquinho mais de dificuldade. É um cara que possui várias skills aí, para falar difícil, né? Que potencializam o jogo dele e tudo mais, mas ele ainda precisa aprender a adaptar isso para dentro do jogo
da NBA, que é muito mais físico, muito mais difícil e tudo mais. Vou contar só uma historinha bem rápida. Eu estava nas minhas aventuras matinais, ou eu diria madrugadísticas, né? Que são minhas aventuras esportivas lá. Estou lá na academia fazendo meu exercício lá, 4 e alguma coisa da manhã, com fone de ouvido, música estourando, e eu estava vestindo uma camisa do Miami Heat, da época de LeBron James e tal, que eu tenho essas camisas mais antigas. E aí um cara passou por mim e falou alguma coisa e eu não entendi. Eu falei, o que foi? Eu tirei o fone. Ele falou assim, ganhou do esporte ontem, né? O esporte? O que ele tá falando? Quem que ganhou do esporte? Campeonato Aí eu Brasileiro da falei, Série B. não sei. Aí ele falou assim, ganhou do Sport, fez Sport. Aí eu falei, o que? Eu não entendi. Ele falou assim, ganhou do Spurs, né? Ah, eu entendi. Pô, o Miami Heat tinha ganhado, na verdade, do San Antonio Spurs, né? Eu falei, pô, verdade, ganhou. Aí que eu me toquei, que eu tava com a camisa, enfim. E aí eu parei para pensar que, cara, né? Spurs esse ano fazendo campanha de esporte, né? Esporte que até jogou bem uma Série B esse ano aí, mas não conseguiu a vaga, mas tá aí, né? Spurs fazendo jus ao nome do esporte, porque tá mal, pelo amor de Deus, cara. No caso do basquete perguntas, a gente consegue eleger o pior. Se for só por conta de número e por temporadas passadas, né? A sequência do Pistons é bem horrível. Assim. Bem pior. Mas o Spurs tá indo para uma terceira temporada bem abaixo. O Pistons, na verdade, ele tá jogando sem o Bogdanovic. O Bogdanovic que tá machucado, né? Então, assim, a gente tem que dar esse desconto também, né? Ele voltou, se não tiver sem, ele voltou há pouco tempo, né? Então até tem rumores de troca pelo Bogdanovic. Então, eu diria assim que é uma briga boa, viu? Para saber quem é o pior, mas vamos de números, né? Pô, o Pistons tá com 20 derrotas seguidas. O Spurs vai chegar lá também, mas hoje vamos dizer que é o Pistons, né? Assim espero, porque se o Spurs chegar a 19, quer dizer que o Lakers venceu os 2 próximos jogos seguidos. Tem algumas particularidades, né? Algumas coincidências desses 2 times aí. Queria dizer aqui para vocês também, para a galera que está assistindo. Os 2 times chutam para menos de 34% da bola de 3, um quesito importantíssimo na NBA moderna. O Detroit é o 27º em eficiência na bola de 3 e o Spurs é o 29º. E os 2 times cometem muitos turnovers. O Spurs comete 16,2, 28º em turnovers na liga, e o Pistons comete 17 turnovers, 29º. Então, assim, principalmente o time do Greg Popovich, como esse número grande de turnovers, cara, é algo que não acontece, né? É um time que sempre, apesar de ter campanhas ativas nos últimos anos, né? Já sem Kawhi Leonard, sem Tim Duncan, sem times competitivos, vamos colocar assim. É um time que sempre luta, é um time que sempre dá trabalho para os adversários, e isso não tem acontecido, né? E esse número de turnovers aqui é absurdo, tá? E aí, Renan, falando dessas 2 estatísticas, né, de bola de 3 e de turnovers, isso obviamente vai com 27ª eficiência ofensiva da liga do Detroit e 30ª, ou seja, o Spurs é o pior time no quesito ataque da NBA, tá? E na defesa também não tá nada bem. O Spurs é o 25º e o Detroit é o 24º. Ou seja, tá tudo errado. Meu Deus. Não tem uma coisa boa para você falar desses 2 times, né? É claro que para perder esse número de jogos, cara, os 2 lados da quadra tem que estar ruim, né? A gente vê times que não são bons no ataque, que é o caso do Minnesota Timberwolves, regular ali, 16º, 17º, eficiência ofensiva, mas tem a melhor defesa da liga. Então, tá lá em primeiro, né? Primeiro no geral, brigando com o Celtics. E a gente vê times, por exemplo, sei lá, né? Deixa eu ver quem que tá muito no ataque aqui, cara. Tem bastante time, né? O Golden State Warriors foi assim uma época, né? Não ia tão bem na defesa, no ataque destruía e vencia muitos jogos. O Los Angeles a gente tinha comentado do Dallas Mavericks, por exemplo. Dallas Mavericks, exato. Venceu ontem a defesa do Lakers, que tem sido uma das melhores, né? Depois das voltas aí de Vanderbilt, de Rui Hashimura. Então é isso, quando tá ruim dos 2 lados, é isso que vai acontecer. Não adianta. São derrotas aí muito uma atrás da outra. Queria trazer esses números aí,
né? E dizer que, né, uma vez a Doris Burke falou isso, né? Como você avalia um time que está brigando por picks no ano seguinte, está tancando, né? A gente dizem que isso não existe mais, mas a gente sabe que existe, né? Então você avalia basicamente assistindo aos jogos e vendo se o time está conseguindo competir toda noite, né? Todo jogo o time consegue competir, consegue fazer aquele jogo ligado, dar calor no adversário, ficar à frente do placar por vários momentos, mas não consegue fechar jogos, né? Sair com as vitórias. É assim que se avalia um time, se um time que está tancando, ou um time de jovens, né? Se ele está evoluindo, que é o caso do Spurs e também do Pistons, né? O Spurs que tem Miami e tantos outros jovens, o Pistons que tem o Kay Cunningham e outros também. Então, eu acho que é isso. O Spurs está um pouco melhor nesse título. Eu olhei aqui as diferenças de placar do Spurs, são ali 8 pontos, 10 pontos. Aí tem um jogo que perdeu por 30, por 40, mas a grande maioria ele tem conseguido pelo menos dar um pouquinho de trabalho aos adversários. Já o Detroit não, está deixando se desgarrar um pouco mais, mas assim, são times jovens que vão passar por isso mesmo. Então, eu queria trazer esse comentário da Doris Burke aí sobre como avaliar um time, né, em crescimento, um time com muitos jovens, que você sabe que não vai chegar muito longe, né? Eu acho que é isso. O Detroit ainda sai, a temporada inicia já pensando que não vai chegar tão longe assim, apesar da lesão do Bogdanovic, tá fora, tudo mais, mas não tinha aí grandes percepções da temporada, grandes expectativas, nem nada. Agora o Spurs a gente tinha um pouco mais de expectativa, apesar de não vir de boas temporadas, como eu comentei. Mas acho que muito em cima do hype do Miami, enfim. Então é um pouco decepcionante, né? A gente vê principalmente Greg Popovich passar por isso depois de tantos anos e tudo mais. Tomar uma lavada dessa de 17 jogos seguidos sem vencer é muita coisa. Então, os fatores para que esses times consigam se reabilitar, pelo menos para a temporada aí, e conseguir dar uma equalizada nesses jogos. Mas é isso, cara. O time com muitos jovens e tudo mais, como a Dora comentou, são fadados a isso, a não conseguir reunir tanta experiência assim, enfim, e não traduzir isso em pontos em quadra.